Olá, vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar da página 155 a 157. O assunto é período composto por coordenação, ou seja, aquele que vai ser formado por orações coordenadas. Então, o que você precisa ter em mente é o seguinte: quando nós estudamos conjunções, nós estudamos as coordenativas e as subordinativas. Por quê? Porque, respectivamente, elas vão formar orações coordenadas ou orações subordinadas no período. Então, chegou a hora de você relembrar as conjunções coordenativas, porque o nosso estudo agora versará sobre as orações coordenadas. O que é uma oração coordenada? É aquela que vai se colocar do lado de outra sem desempenhar função sintática. Nós vamos ver que, às vezes, uma oração poderá ser sujeito da outra, o objeto da outra, complemento nominal. Uma oração pode fazer esse papel. Aí, então, ela não é coordenada, aí ela vai ser subordinada. Mas se ela não exercer nenhum papel, você não pode falar assim, essa oração é sujeito da outra, essa oração é objeto da outra. Se você não pode falar assim, então ela não desempenha, olha, não desempenha a função sintática. Aí você estará diante de uma oração coordenada. De outra forma que você vai, a outra forma que vai ajudar você a reconhecer a oração coordenada é porque as orações que você vai encontrar no período, elas são independentes. Elas são ligadas por conectivo, sim, mas uma oração não depende da outra para ter sentido, ok? Então é aí que você vai chamar de oração coordenada. Por exemplo, a atriz falou aos jornalistas e despediu-se deles. Então, você sabe que quem falou foi a atriz, quem se despediu foi a atriz, por isso não precisa repetir a atriz na segunda oração. Você sabe que tem duas orações pela existência de dois verbos, falar na primeira e despedir-se na segunda, e você observa que bastava falar que a atriz falou aos jornalistas. Pronto, todo mundo já entendeu a sua mensagem. Agora, se você falar que ela despediu-se em seguida, ou ela despediu-se dos jornalistas, também você vai entender, ela tem sentido completo. Aí, se você começar a pensar, mas aqui, como é que eu sei que a atriz está lá na primeira oração, então não está dependendo da outra? Não, isso não é depender da outra. Isso é simplesmente você omitir a palavra aqui, porque não precisa, o contexto já te diz que quem despediu foi a atriz. E é claro que despediu-se dos jornalistas, porque o contexto se diz também. Então, não é isso que faz uma oração ser dependente da outra. Elas são independentes. O que faz ser dependente é ela ficar sem sentido, ou seja, uma só ganha sentido quando você diz a outra junto. Aí é que vai ser aquela classificação de dependência, de subordinação que nós vamos ver em aulas futuras. Então, aqui nós temos primeira oração, independente da segunda, segunda independente da primeira. Então, você tem todas as duas são orações coordenadas, ok? Orações coordenadas. Porque a segunda oração não está encaixada na primeira, não funciona como termo da oração anterior, não se relaciona sintaticamente com nenhuma palavra da primeira oração. Vai dizer, essa palavra aqui está ligada àquela outra. Não tem isso. São independentes. Aí, quando você, então, identificar a independência entre duas ou mais orações dentro de um período para que você as chame de coordenadas, você tem que se lembrar que elas poderão ser sindéticas ou assindéticas. Lembra que síndeto é a mesma coisa de conectivo, ou seja, de conjunção. Então, se é sindética, é porque vai haver conjunção. Assindética, lembra que o a é um prefixo com a ideia de negação. Então, assindética, porque não vai haver síndeto, não vai haver conjunção. Por exemplo, deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. Você vê a independência entre as duas orações. Deve ter chovido à noite, pronto, já entendi a mensagem. O chão está molhado, pronto, já entendi a mensagem também. Mas, entre as duas, há uma palavra que as liga, estabelecendo uma relação entre elas. Mas não é subordinando uma à outra, é simplesmente para explicar uma relação de explicação entre as duas. Estou explicando porque que eu disse que deve ter chovido à noite, porque o chão está molhado, certo? Então, você tem duas orações que você vai chamar de coordenadas,
porque elas são independentes uma da outra, uma não precisa da outra para ter sentido, então elas são coordenadas, mas na primeira não tem o síndeto, não tem a conjunção, então você vai chamar a primeira de oração coordenada sindética, mas na segunda tem o pois, que é a conjunção, que é o conectivo, que é o síndeto, então você vai chamar de oração coordenada sindética. Perfeito? Vamos corrigir aqui, né? Não tem o sínteto na primeira, a sindética, certo? Então, de novo, tudo passa, tudo corre, é a lei. Você tem tudo passa, é uma oração com sentido completo. Tudo corre, também com sentido completo. É a lei, com sentido completo. Então, você tem 3 orações formadas em torno do verbo passar, correr e ser. Elas são independentes e em nenhuma delas você nota a presença de síndeto. Então, elas não têm síndeto. Elas são as 3 coordenadas porque são independentes uma da outra e assindéticas porque não tem sínteto, não tem conjunção, ok? Então, ótimo, já entendemos quando elas são assindéticas e quando elas são sindéticas. Agora vamos entender que a partir do momento que você identificar um síndeto na conjunção, ou seja, ela vai ser, desculpa, não é um síndeto na conjunção, é um síndeto na oração coordenada, que você vai chamar então de oração coordenada sindética, aí você vai passar agora a analisar o valor desse síndeto, o valor dessa conjunção, para que você classifique a oração em coordenada sindética mais o valor do síndeto, que pode ser um valor de adição, né? Então você vai chamar de sindética aditiva, mas pode ser um valor de oposição, de adversidade, que você pode chamar, pode não, vai chamar de sindética adversativa. Pode ser um valor de alternância, de escolha, de inclusão ou de exclusão, que você vai chamar de sindética alternativa. Pode ser um valor de resultado, uma conclusão que você tem a partir do que você diz. Você nota que aquilo é uma conclusão do que foi dito na outra oração, então a oração vai ter a classificação de coordenada sindética conclusiva, ou ainda, em último lugar, se você notar que aquele síndeto trouxe uma ideia de explicação, ela justifica o que você disse na outra oração, então aí você vai ter uma oração coordenada sindética explicativa, ok? Então, voltando lá na primeira, veja o exemplo. Não venderemos a casa, nem venderemos o carro. É claro que o venderemos está entre parênteses, porque ele poderia estar omitido, porque dá para entender que é o mesmo verbo. Mas para não haver confusão em questão de oração, porque oração tem verbo, mas às vezes o verbo pode vir elíptico, pode vir oculto, viu? Mas para não haver confusão, repetimos aí, não venderemos a casa, nem venderemos o carro. Então você observa que nós estamos somando 2 ações que não vamos praticar, que é a ação de vender a casa e de vender o carro. Não vai acontecer. Então, ótimo, esse nem estabelece a relação entre as 2 orações, adicionando, somando as ações que não vão ser executadas. Então, o nem, assim como o e, assim como o mas, vamos corrigir aqui, não é o mas sozinho, por favor, é mas também, certo? Vão ser classificadas como aditivas, conjunções aditivas. Então, a oração que traz essa conjunção vai ser uma oração, porque tem verbo, coordenada, porque ela é independente da outra. Uma é independente, ó, não venderemos a casa, ponto final. Não venderemos o carro, ponto final. Então, elas são independentes uma da outra. Uma não é termo da outra. Ela é sindética, porque tem um síndeto, tem uma conjunção, que é o nem, e essa conjunção traz o valor de soma, então, aditiva. É assim que você classifica. Enquanto a primeira oração
é oração também, porque tem verbo, é coordenada, porque é independente quanto ao sentido da outra, mas é assindética, porque não tem o síndeto, não tem a conjunção, ok? Na segunda, adversativa, você vê que, quando eu falo em adversativa ou adversário, você vê que é uma oposição, que é um contraste, uma adversidade ou uma ressalva, certo? Então, repare essa noção dentro do período. Eu gostaria de ter viajado, mas não tive férias. Então, eu tenho a locução verbal, né? Não, eu gostaria, né, de ter viajado, a locução verbal, e tenho aqui o verbo ter. Então, eu tenho uma oração aqui, eu tenho outra oração aqui em volta do verbo ter. Aqui é uma locução verbal. E as duas orações foram relacionadas com o mas. Então, você observa que a oração que trouxe o conectivo, ou seja, aquela que é a sindética, né, sindética, ela trouxe uma ideia contrária da primeira, porque você gostaria de ter viajado, mas para isso você ia precisar de tirar férias e você não teve férias. Então, quer dizer que a segunda oração vem se opor à primeira. Então, uma se opondo à outra, oposição, é adversidade, uma é adversária da outra, então aí está a ideia do adversativo. Tá? Então, as conjunções adversativas são mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. E aqui apareceu o mas, você vai classificar então a primeira oração como coordenada assindética, porque ela não tem conjunção, ela não tem síndeto, e a segunda é oração, é coordenada, mas é sindética, porque tem síndeto, e esse síndeto tem ideia adversativa, então sindética adversativa. Do mesmo jeito que você aprendeu a classificar a conjunção, por exemplo, você classifica esse mas como conjunção coordenativa, não se esqueça disso, coordenativa adversativa. Do mesmo jeito que você aprendeu a classificar as conjunções, você classifica a oração que ela introduziu no período, ok? Alternativas vai estabelecer alternância, às vezes vai estabelecer oposição. Não, oposição não, desculpa, não é isso que eu quero dizer. Vai estabelecer alternância, às vezes pode trazer uma ideia de exclusão, ou de inclusão, ou de escolha, ok? Aí nós vamos ter a ideia de nós vamos classificar essa conjunção de alternativa, conjunção coordenativa alternativa, e a oração de coordenada sindética alternativa. Por exemplo, siga o mapa. Pronto, já é uma oração, já tem sentido completo. Peça informações, é outra oração com sentido completo, independente uma da outra, tá vendo? Independente. E um ou no meio das duas. Ou seja, um conectivo, um síndeto. Então, eu tenho a primeira oração sem síndeto, porque não tem como eu terminar no ou. Veja bem como que é estranho. Ó. Siga o mapa ou. Não tem sentido. Para você ver que ela faz parte da outra oração. Ó. Ou peça informações. Aí faz sentido, né? Então, a primeira oração não tem síndeto. Ela é uma oração, ela é coordenada e ela é assindética. Mas na segunda também é coordenada, mas ela é sindética, e esse síndeto dá uma ideia de, aqui no caso, de uma escolha. Siga o mapa ou peça informações. Escolhe o que você vai fazer. Então, quando você perceber uma dessas ideias, o nome que se dá à conjunção é de coordenativa alternativa. Então, o nome que se dá à oração é de coordenada sindética alternativa. Perfeito? E o mais comum é o ou, que pode vir simples, né, uma vez só, ou pode vir duplicado. Por exemplo, ou você chora ou você ri. Né? Ora chora, ora ri. Então, às vezes você duplica e às vezes não. Às vezes ela aparece nas duas, às vezes aparece só em uma. Certo? Isso é normal. Viu? E cuidado com esse quer, com esse siga, que não são verbos nesse contexto. Por exemplo, quer faça chuva, quer faça sol, eu vou sair hoje.
certo? Então, esse verbo aí não é o verbo querer. É a mesma coisa que você fala assim, ó, ou faça chuva, ou faça sol, eu vou sair hoje, certo? É alternância, é escolha, ou inclusão, ou exclusão, dependendo do contexto em que se aplica a conjunção. Conclusiva, lógico, vai dar uma ideia de conclusão, uma ideia de resultado. Por exemplo, são todos cegos, portanto não podem ver. Ah, existe uma vírgula aqui, desculpa o esquecimento. São todos cegos, já entendi. Não podem ver, dá para entender também sem precisar da primeira, né? Eu olho para a pessoa e só falo, não podem ver, você entendeu? Se eu olho e só falo, são todos cegos, você entendeu? Então não precisa dizer uma para entender a outra, mas você vê que tem um conectivo unindo as duas. E quando eu disse, portanto não podem ver, você observa que dentro desse contexto é o resultado da primeira. Se são cegos, não podem ver. Então é a conclusão, né, da primeira fala, da primeira oração, que não veio com síndeto, mas é coordenada por ser independente da outra e é assindética por não haver síndeto. Agora, a outra que também é coordenada é sindética porque trouxe a conjunção portanto e ela traz uma ideia de conclusão, então ela é uma sindética conclusiva. A mais comum das conclusivas é o portanto, mas poderia ser um logo, um por isso. Um pois também pode ser conclusiva, nós já estudamos isso nas conjunções, mas quando ele vem após o verbo da oração de que faz parte, ok? Por exemplo, você estudou muito. Poderá, pois, tirar nota boa. Poderá tirar nota boa, pois. Até assim existe lá no final, mas é mais incomum. Mas você viu que eu não falei. Você estudou, pois poderá tirar nota boa, que ia ficar até meio incoerente. Mas você estudou muito. Poderá, pois, tirar nota boa. Poderá, portanto, tirar nota boa. Então você viu que ele não iniciou a oração. Está após o verbo. Aqui no caso ficou entre os dois verbos. Aí ela é conclusiva. Porque esse pois também pode ser explicativa, como vamos ver aqui. Ó. Explicativa é quando, claro, estabelece uma explicação, uma justificativa para o que se disse na outra oração. Aí nós vamos ter aqui, ó, sentir frio porque estava sem agasalho. Então você vê que quando você disse que estava sem agasalho, está explicando por que você disse que está sentindo frio, ou que sentiu frio, está justificando você afirmar que sentiu frio. Certo? Então, se você explicou, se você justificou, então você tem uma conjunção coordenativa explicativa. Então, se você tem conjunção, é uma oração coordenada sindética e o nome da conjunção, que é explicativa. Então, o mesmo nome da conjunção é o nome que você vai dar para a oração. Mas você tem que se lembrar que essa oração é independente da outra, então ela é coordenada. Ela tem um síndeto, então ela é sindética. E o síndeto vale por uma explicação, introduz uma explicação dentro do período, por isso é sindética explicativa. E sentir frio, que é a primeira oração, é simplesmente coordenada assindética, porque não tem o síndeto. Okay? É oração por ter o verbo, é coordenada por ter sentido independente da segunda oração e é assindética por não ter conectivo. As conjunções explicativas são o que, o porquê, o pois e o porquanto. Cuidado com o porquanto, que aparece muito pouco no dia a dia, mas aparece frequentemente em provas de concurso. Então, porquanto é explicação, ok? Aí vem o pois, novamente, como veio na oração anterior. Então, olha, você pode sair, pois já terminou o trabalho. Então, olha,
Você pode sair, pois já terminou o trabalho, observa que ela veio antes do verbo. Então, quando pois está antes do verbo, da oração de que ele faz parte, ele é explicativo. Quando ele for conclusivo, ele estará após o verbo e não iniciando a oração de que ele faz parte, certo? E observa que quando ele é conclusivo, você pode colocar o portanto, e aqui você não pode. Olha, você pode sair, portanto, já terminou o trabalho. Fica incoerente, ok? Mas o porquê dá certo, porque porquê e pois são sinônimos, ok? Então, agora vamos à primeira questão. Você vê o seguinte período: vim, vi, venci. Você vê que é um período composto por 3 orações, porque eu tenho 3 verbos: o verbo ver, o verbo vir e o verbo vencer. Então, o período acima é formado por 2 orações? Não, não são 2. Uma oração principal e 2 subordinadas? Não, nenhuma aqui se relaciona com a outra sintaticamente, sendo o termo da outra oração. Elas são independentes. Então, oração principal só existe quando tem oração subordinada. Então, nada, nem A, nem B e nem C, e sim eu tenho 3 orações coordenadas independentes. Eu posso falar, eu vim. Eu vi, eu venci, certo? Com independência uma da outra. Então, 3 verbos, 3 orações coordenadas. Ainda podemos acrescentar que elas são, além de coordenadas, eu ainda posso acrescentar que são assindéticas, porque nenhuma trouxe síndeto. Ok. No trecho, em 1847, concorreu à cadeira de instrução primária no município de Viamão e foi aprovada. Há um período. Bom, está falando em simples, em composto, então eu vou lá. Achar verbos. Verbo concorrer, eu concorro, ela concorre, eu concorri, tu concorreste, ela concorreu. Cadeira, instrução primária no município e foi, verbo ser, né? E foi aprovada. Então, eu vi 2 verbos, eu vi 2 orações, eu vi um período composto, perfeito? Então, o período simples está fora, então é composto. Agora, será que esse composto foi por coordenação, subordinação ou as duas coisas juntas? E aqui está falando 3 orações, então eu já tiro essa também, porque eu já vi que são apenas 2, certinho? Então, vamos lá. Em 1847, concorreu à cadeira de instrução primária no município de Viamão. Ponto final. Perfeitamente compreensível. Foi aprovada. Perfeitamente compreensível, sem relação, sem precisar de uma para entender a outra, certo? Ela foi aprovada. Se você falar assim, você já entendeu, certo? Então, não é subordinação, não tem subordinação, sobrou período composto por coordenação. São 2 orações coordenadas. A primeira, oração coordenada assindética. A segunda, oração coordenada sindética aditiva, porque soma 2 coisas que ela fez. Uma é concorrer à cadeira e a outra é ser aprovada. Uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil da Paraíba porque teria visto o filho de 3 anos se afogar em uma piscina no município de Mari, Paraíba, a 77 quilômetros de João Pessoa, e não o socorreu. Então, veja bem, e não o socorreu está grifado, está destacado para que nós classifiquemos essa oração sublinhada nesse período. Então, vamos lá. Primeira coisa, e não socorreu. Você já sabe muito bem que e é uma conjunção coordenativa sempre, ok? Então, você já risca subordinada, ok? Agora, você sabe que, em geral, o e é aditivo. Mas, às vezes, uma conjunção pode ter mais de um sentido, dependendo do contexto. Então, nós vamos interpretar esse contexto. Não vamos de cara no aditivo, não, tá? Então, veja bem. O que é normal de uma mãe fazer, vendo o filho em perigo? É socorrer o filho. E essa aqui, socorreu? Não. Então, dentro desse contexto, eu vejo que
essa mãe do nosso texto aí, ela fez o contrário de que uma mãe normalmente faz. Ela não protegeu o filho, ela não socorreu o filho. Então, esse E tem o valor de mas não socorreu. Então, pode acreditar que o E aí é adversativa. Formou uma oração coordenada, sindética, adversativa. Então, nem sempre, na maioria das vezes, o E vai ser aditivo, mas nem sempre vai ser aditivo, ok? Então, beleza. Depois da aula, Hassan e eu passávamos a mão em um livro e corríamos para uma colina arredondada que ficava bem ao norte da propriedade de meu pai. No excerto, há duas orações coordenadas, cujo sujeito é o mesmo, nós. Será que é isso mesmo? Depois da aula, Hassan e eu passávamos, tem um verbo aqui, ó. Então, Hassan e eu passávamos a mão em um livro. Pronto, uma oração com sentido completo. Então, é oração coordenada, sim. E corríamos para uma colina, é coordenada porque eu já estou vendo que a outra tem uma conjunção coordenativa, viu? Então, já sei que ela é coordenada. E corríamos para uma colina arredondada. Corríamos para uma colina arredondada. Pronto, bastava eu dizer até aqui, já havia entendido. Outra oração em torno do verbo correr. Ótimo, então tem duas orações aqui já, e elas são coordenadas. É lógico que aqui está começando uma outra oração, essa aqui não vai ser coordenada, porque que ficava bem ao norte da propriedade. O que que ficava bem ao norte da propriedade? Essa colina. Então, você vê que aqui tem ligação. Uma oração, essa oração aqui está sintaticamente ligada a um nome anterior. Então, aí vai ser outra história. Mas, enfim, o enunciado disse que ali há duas orações coordenadas. E você identificou duas orações coordenadas. Sim, não importa se existe uma subordinada também. Agora, ele disse também, o enunciado disse que o sujeito é o mesmo, nós. Ou seja, Hassan e eu passávamos a mão. Quem passava a mão? Hassan e eu. Passávamos a mão em um livro. Então, aqui eu tenho o sujeito composto. É lógico que eu sei que Hassan e eu é nós, né? Mas aqui o sujeito é composto Hassan e eu. Dois núcleos, Hassan, eu. Aqui ele não é nós. Aqui é esse que é o sujeito. Agora, quando eu falo corríamos, mesmo que esse corríamos era Hassan e eu, não apareceu aqui, eu posso dizer que nesse segundo verbo o sujeito está oculto e é nós. Mas nas duas não é o nós que é o sujeito, então eu vou ter que marcar errado aqui. Na questão 5, nós temos nem Pedro estuda, nem Maria trabalha. Temos um exemplo de oração, então vamos lá. Pedro estuda, Maria trabalha, são as duas orações. E nós temos um nem aqui e um nem aqui, relacionando as duas dentro do período. Pedro estuda, Maria trabalha, né? Nós temos aí aquela questão de adição, porque eu estou somando as coisas que esses dois sujeitos fazem. Bom, Pedro estuda tem sentido, Maria trabalha tem sentido. O que quer dizer isso? Que as orações são coordenadas. Perfeito. Tudo aqui diz que é coordenado. Agora, eu sei que se tem síndeto, eu chamo a oração de sindética. E todas as duas têm. E aqui tem uma que está falando que ela é assindética. Então, a letra D já sai, porque elas não são assindéticas, certo? Então, são sindéticas, certo? Certo, certo, certo. Todas as duas são sindéticas. Agora, esse síndeto dá ideia de adversidade? Não. De conclusão? Jamais. De adição? Sim. Alternativa? Não. Ok? É a mesma coisa de falar nem o Pedro não estuda e Maria não trabalha, certo? Então, é uma adição, ok? Aditiva letra C. Nunca fora nada na vida, nem admitia a hipótese de vir a ser alguma coisa. Para que se mantenha o sentido original, o período deverá ter a seguinte redação. Apesar de nunca ter sido nada na vida, também não admitia a hipótese de vir a ser alguma coisa. Será que é isso? Nunca foi nada na vida, nem admitia a hipótese. Tá certo.
apesar de nunca ter sido nada na vida, também não admitia. Ah, mas apesar de ser, também não admitia? Está combinando essa ideia de contradição aqui com essa ideia de adição? Não está dando certo, não. Vamos procurar algo melhor. Não só nunca fora nada na vida, bem como não admitia a hipótese de vir a ser alguma coisa. Não só nunca foi, bem como não admitia. As duas trazem a ideia de adição. Então, essa aí ficou mais próxima. Vamos ver se não tem nada melhor. Conquanto nunca tivesse sido nada na vida, olha, conquanto uma palavra estranha, não apareceu ainda porque ela é subordinativa, ela não é o que nós estamos estudando, e vai colocando logo aí que um conquanto é a mesma coisa de um embora, a mesma coisa de um apesar de, certo? Então, conquanto nunca tivesse, nunca falar, apesar de nunca tivesse sido nada na vida, tampouco, então ficou errado tanto quanto a letra A. Contanto que dá a ideia de condição. Então, quer dizer, contanto que nunca tivesse nada da vida, nem por isso admitir a hipótese de vir a ser. Então, é uma condição, para não admitir, não tem nada a ver, está incoerente. Nunca fora nada na vida, por que não admitir a hipótese? Não é por isso que ele nunca foi nada na vida. Ele nunca foi nada na vida e nem admitir a hipótese de vir a ser, é só a ideia de adição, e você encontrou essa ideia, foi na letra B. Leia as orações a seguir e faça a correspondência de acordo com a classificação. O amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade. O amor é difícil é uma oração, pode luzir em qualquer ponto da cidade. É outra oração em torno da locução verbal, pode luzir. E eu tenho um mas ligando as duas. E eu sei que mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, em geral, é adversativa, certo? Então, número 1, eu vou colocar aqui no segundo parêntese. Ela é sindética adversativa, essa segunda oração. Nossa situação financeira é delicada. Devemos, pois, olha só, olha o pois, exatamente depois do verbo que inicia a oração e não iniciando a oração. Isso é fato de eu classificá-la como conclusiva. E conclusiva está aqui, então vou colocar número 2 no último parêntese. Ela foi embora porque cansou de esperar por você. Quando eu usei esse porquê, foi para trazer uma explicação para o fato de eu dizer que ela foi embora. Então, ela é explicativa, essa oração. Número 3 vai ficar aqui. E ele chegou de viagem e descansou. Ele fez duas coisas, chegar e descansar. Isso é soma, isso é adição. Então, é 4132. 4132 está aqui. A rede informou que não tem nenhum dado estatístico a respeito do assunto e preferiu não disponibilizar nenhum porta-voz da empresa para se pronunciar. Apresenta uma oração coordenada a partir da conjunção e. Eu sei que a conjunção e... não, mas aqui já contou a resposta, ó, que está adicionando informações. Então, isso aqui é uma questão que já veio com o gabarito. É o e adicionando informações, então ela só pode ser aditiva. Então, esta oração aqui, que começou com o E, é uma oração coordenada sindética aditiva. Às vezes acontece isso, a questão já vem com gabarito, é só saber ler o enunciado. Trabalho muito duro, sou perfeccionista, escrevo minhas músicas, tenho minhas próprias ideias, ajudo com minhas roupas. No período acima temos coordenadas, subordinadas, então vamos lá. Bom, trabalho muito duro, perfeitamente compreensível. Então, eu tenho uma oração coordenada. Sou perfeccionista, também é uma oração coordenada. Escrevo minhas músicas, também é uma oração coordenada. Tenho minhas próprias ideias, oração coordenada. Ajudo com minhas roupas, oração coordenada. Eu só tenho orações coordenadas. Então, eu tiro subordinada da história, ok? Agora, vamos decidir. Eu tenho coordenadas sindéticas ou eu tenho coordenadas assindéticas? Lembrando, síndeto é o conectivo, é a conjunção.
eu não vejo nenhuma conjunção nesse período aí. Então, eu tenho que marcar a letra D, porque elas são assindéticas, elas não têm síndeto, nenhuma delas tem a presença de síndeto. Considerando a seguinte oração, mas de manso Scott não tinha nada. Assinale a alternativa que marca a correta reescrita do período. Porém, bom, logo, né, por conseguinte, portanto, por isso, a gente já sabe a história. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, então, mas, porém, contudo, já vem direto para a letra A, porque logo e portanto são conclusivas, ok? Conclusivas. O por isso também pode ter ideia conclusiva. O por conseguinte também, até nem reparei isso. Todas são conclusivas, certo? Ok. Então, por hoje é só. E nunca desanime de nada, porque toda conquista começa com a decisão de tentar, ok? Então, até a próxima.